Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Douglas, eu sou professor de Física de vocês, aí do Humanista, e nós estamos aqui para dar seguimento ao nosso curso à distância, ok? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre transformação de unidades, ok? Nós vamos dividir essa aula basicamente em 4 partes, tá? E a gente vai começar a trabalhar com as unidades, né? Com a dimensão de uma dimensão, na verdade, né? Que é, por exemplo, o comprimento, né? Por exemplo, a distância que um carro andou e etc. Pessoal, mas antes da gente trabalhar a conversão, a gente precisa, né, relembrar aquele conceito daquela escala, né? De medidas que a gente aprende lá desde a matemática, desde lá do ensino fundamental, né? Que é aquela que começa assim, ó. Ela começa com quilômetro, depois vem o hectômetro, depois vem o decâmetro, depois vem o metro, depois vem o decímetro, depois vem o centímetro e, por fim, o milímetro, ok? Então, a gente precisa trabalhar, tudo a gente vai se embasar nessa sequência, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem como que funciona, ok? Por exemplo, se eu quero transformar 1 quilômetro, vou colocar assim para ficar mais fácil, em 1 metro. Como é que ficaria? Como é que ficaria a minha conversão? Então, a primeira coisa que a gente faz é ir na sequência, na escala. Bom, o quilômetro está aqui. Se eu quero ir de quilômetro para metro, quantas casas eu vou andar com a vírgula? Eu ando, olha só, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Ou seja, se eu quero ir de quilômetro para metro, eu vou andar 3 casas para a direita. Então, se eu ando 3 casas para a direita, olha só como que a gente vai ter. Pessoal, 1 é a mesma coisa que 1,0, 1,00, 1,000 e assim sucessivamente. Não importa a quantidade de zeros que eu tenho depois, né, da vírgula, tá? A gente sempre representa 1 assim, mas eu posso representar 1 assim, 1 com 1 zero, entendeu? Não importa a quantidade de zeros que eu tenho depois da vírgula. Então, olha só, se eu tenho 1 quilômetro e eu quero transformar em metros, como que vai ficar? Eu não disse para vocês que a gente tem que andar 3 casas para a direita? Olha só, 1, 2, 3. Minha vírgula está aqui, então eu vou andar 3 casas para a direita. Então, ó, 1, 2, 3. Ou seja, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Concorda comigo? Porque eu andei 3 casas para a direita. Beleza, pessoal? Então, isso é para uma dimensão. No caso de 2 dimensões, novamente, a gente vai precisar dessa sequência, tá? Dessa escala. Então, vamos fazer ela aqui de novo. Então, a gente precisa memorizar ela. Então, vai ser quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Eu não consegui fazer aqui em cima, mas eu fiz aqui embaixo. Mas a sequência é essa: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? Então, novamente, eu vou pegar para vocês um novo exemplo, tá?
Pessoal, mas antes de eu aplicar o exemplo, é importante a gente dizer o seguinte, que no caso de duas dimensões, né, a gente vai estar trabalhando com áreas. Por exemplo, se eu quero saber a área de um quarto, se eu quero saber a área de um campo, se eu quero saber a área de um lote, então, área são duas dimensões. Então, se são duas dimensões, tá? As unidades, essas minhas unidades, elas têm que estar elevadas ao quadrado, porque eu tenho duas dimensões. Então, eu vou ter quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Ok? Ao contrário de uma dimensão. Se eu tenho uma dimensão, o expoente, né, é 1. Mas eu não preciso colocar 1 nos expoentes quando for 1. Ok? Então tá. Então lembrando o seguinte, duas dimensões, eu trabalho com área e as unidades vão estar elevadas ao quadrado. Então, vamos pegar um exemplo então. O meu exemplo agora, né, que eu quero trabalhar com vocês, vai ser o seguinte. Eu quero, por exemplo, transformar vamos lá, 100 metros quadrados, 100 metros quadrados em, sei lá, vamos transformar 100 metros quadrados em decâmetro quadrado. Eu quero fazer essa conversão. Ok? Pessoal, então como que ficaria essa minha conversão de 100 metros quadrados para decâmetro quadrado? Novamente, eu vou para a minha escala, a minha sequência. Beleza? Bom, se eu vou para a minha sequência, então eu quero transformar 100 metros quadrados em decâmetros quadrados. Eu estou em metros. Eu quero ir para decâmetro. Então eu ando uma casa para a esquerda. Ao contrário daqui. Aqui eu estava andando para a direita, agora eu vou andar para a esquerda. Tá? Então eu ando uma casa para a esquerda. Será que é isso mesmo? Não, pessoal. Por quê? No caso de duas dimensões, a cada vez que a gente muda de unidade, por exemplo, eu mudei uma vez de metro quadrado para decâmetro, em vez de eu andar uma casa com a vírgula, eu ando duas, ok? Ou seja, 100 metros, né, 100 metros quadrados a minha vírgula está aqui, ó, a mesma coisa que eu falei com vocês. Eu não preciso colocar ela, mas eu sei que ela está aqui e eu tenho infinitos zeros à sua direita. Beleza? Tá, mas se eu quero transformar 100 metros quadrados em decâmetro, eu disse para vocês que eu vou andar duas casas para a esquerda, porque apesar de ser um tá do lado do outro, né, uma casa, nesse caso aqui, mas eu estou em duas dimensões. Em duas dimensões, para cada vez que eu mudo de unidade, eu ando duas casas com a vírgula. Então, se eu ando duas casas com a vírgula, vai ser o quê? 1, 2. Ou seja, 100 metros quadrados é a mesma coisa que 1 decâmetro quadrado. Ok, pessoal? Estamos entendidos? Bom, no caso de três dimensões. No caso de três dimensões, a gente vai utilizar três dimensões quando a gente trabalhar com volume. Por exemplo, se eu quero calcular o volume do tanque de um tanque de gasolina, se eu quero calcular o volume que tem uma garrafa, numa bacia, eu utilizo três dimensões. Para utilizar três dimensões, novamente eu vou utilizar a sequência, que é de quilômetro,
hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Porém, como são 3 dimensões, o meu expoente vai ser 3. Não vai ser nem 1, nem 2, mas vai ser 3, porque eu estou trabalhando com 3 dimensões. Ok? Tá. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo para ficar didático, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Olha só, se eu quero, gente, transformar, vejam bem, se eu quero transformar 1000, olha só, eu vou transformar 1000 metros cúbicos em decâmetro cúbico. Como é que ficaria essa conversão? De novo, sempre ir na escala. Se eu estou em metro, o metro está aqui, e eu quero ir para decâmetro, eu vou andar uma casa para a esquerda. Beleza? Só que eu andei uma casa para a esquerda, só que como eu estou trabalhando com volume, né, 3 dimensões, para cada vez que eu ando uma casa, eu ando 3 com a vírgula. Beleza? Aqui é 2, aqui é 3. Então, se eu tenho, olha só, 1000, que é a mesma coisa que 1000,000, não importa, né? Como eu disse para vocês, 1000 metros cúbicos. Eu vou ter que andar 3 casas para a esquerda para chegar em decâmetro cúbico. Ou seja, 1, 2, 3. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 decâmetro cúbico. Ok? Pessoal, então, por fim, a gente vai trabalhar com massa, tá? Conversão de massa, que a gente vai utilizar muito, por exemplo, lá na dinâmica, quando a gente trabalhar com leis de Newton, etc. Então, a gente precisa saber fazer conversão de massa também. Para massa, a gente tem uma escala também, que é bem parecida com essas escalas que eu mostrei para vocês. Só que, para massa, a gente vai ter o quilograma, o hectagrama, o decagrama, o grama, ok? O decigrama, o centigrama e o miligrama. Beleza? Tá. Então vamos lá. Se eu quero, olha só, vamos pegar um exemplo, então, para a gente finalizar. Se eu quero, por exemplo, transformar 1000 quilogramas em gramas, como que vai ficar? Olha só, eu estou indo de quilo para grama. Então, quantas casas eu vou andar? Eu vou andar 1, 2, 3, mas 3 casas para a direita. Não é mesmo? Então, se eu tenho 1000, veja só, 1000 quilos, lembrando que a vírgula está no final. E se eu quero ir para gramas, eu vou andar 3 casas para a direita, ou seja, eu vou andar 1, 2, 3, ou seja, a mesma coisa que eu acrescentar 3 zeros nesse número.
Então vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gramas. Ok, pessoal? Então é basicamente isso. Então, o que a gente precisa saber é isso. E isso é extremamente importante porque a gente vai utilizar muito nos nossos exemplos. Lembrando o seguinte, uma dimensão, a gente tem, por exemplo, comprimento, né, distância percorrida, etc. 2 dimensões a gente trabalha com área. 3 dimensões a gente trabalha com volume. E massa a gente vai utilizar muito para questões aí envolvendo dinâmica, leis de Newton e outras coisas mais. Então a nossa aula foi isso. Na próxima aula a gente vai resolver questões em relação a isso, ok? Então, galerinha, no mais é isso mesmo. Até a próxima e é isso aí.